Meus amados irmãos e irmãs, com alegria nós retomamos a meditação sobre as promessas do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria e a toda a Igreja, a todos nós. Deus que fala de coração a coração, fala do seu coração para o nosso coração, nos alcança com o seu amor extremado. E Jesus mostra isso ao longo da nossa história, da nossa vida. Nós, neste mês de setembro, celebramos o mês da Bíblia, que não deve ser um livro fechado nas nossas casas, nas nossas gavetas, mas deve ser sempre um livro aberto e lido, proclamado, meditado, contemplado, porque, de fato, meus irmãos, minhas irmãs, a nossa igreja não é a igreja do livro, Bíblia, mas é a igreja da palavra. O próprio catecismo nos fala isto, que a igreja católica não é a igreja do livro. O cristianismo em si não é religião do livro, mas é religião da palavra. A palavra eterna do Pai, que se fez carne e habitou entre nós. Tem muita diferença entre o livro e a palavra. O livro fechado, ele não tem tanto valor quanto o livro aberto e lido. Ali se torna a palavra viva, palavra ecoada em nossos corações. Então Jesus ele vem justamente para nos revelar isto, que a palavra lida, anunciada, proclamada e vivida, esta sim é a palavra verdadeira, a palavra que se fez carne, habitou entre nós e que também se torna carne, em nossa vida, na medida em que vivemos esta mesma palavra anunciada por Cristo, que por sinal é o próprio Cristo, o Evangelho da vida, da nossa salvação. E meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos refletir neste mês de setembro, um mês todo especial da Bíblia, da Palavra, a nona promessa do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida. E é a seguinte: abençoarei as casas em que se achar exposta e for venerada a imagem do meu coração. Então percebam que a promessa é de bênção. E o critério para esta bênção é expor e venerar a imagem do Sagrado Coração de Jesus em nossas casas. Parece algo tão simples colocar uma imagem na nossa casa e venerá-la, talvez contemplá-la em alguns momentos da nossa vida, quando estamos em casa, mas é muito profundo este gesto. Podemos até dizer que é profético este gesto. É nadar contra a corrente desta mentalidade em que estamos vivendo, na mentalidade mundana. Se nós formos parar para pensar, você que vai visitar seus amigos nas casas deles, vai visitá-los para alguma festa, para alguma conversa, eu já notei isto. São poucas as casas que ainda têm uma imagem de piedade, uma imagem de devoção. Isso é triste. Nem mesmo a Santa Ceia, próximo da mesa onde se come, nem isto. Às vezes no quarto tem até uma imagem meio escondida, pequenininha, de Nossa Senhora, uma cruzinha lá escondida, mas que está lá como se não tivesse, né? Estando ou não estando não faria diferença. E esta promessa ela é profética para os nossos tempos, de expor
e venerar esta imagem. Então, o que dá a entender nesta promessa é que a imagem do Sagrado Coração de Jesus deve estar presente num lugar de destaque da nossa casa, porque deve ser exposta e venerada. Deveria ser a primeira coisa que nós vemos ao entrar na casa. Muitos têm vergonha, infelizmente, porque manifesta fé. E a fé, hoje em dia, quem tem muita fé é chamado de carola, não é verdade? Isso é muito triste. Mas esta promessa é viva, esta promessa é atual. E Jesus, com o seu coração sábio, humilde e manso, já sabia do que estaria por vir. Por isso ele não hesitou em dizer: a bênção se dará para as casas em que se achar exposta e for venerada a imagem do meu coração. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nada de mentalidade mundana, nada de ouvir o que nos dizem as mídias sociais, mas vamos ouvir o que Jesus diz para nós, para as nossas casas, expor o seu coração, porque ele sim nos ama, é um amor verdadeiro, é um amor real, um amor que não nos ilude, que não nos engana. E esta promessa também nos fala sobre utilizar os nossos sentidos para o bem. Expor uma imagem, hoje em dia, também é uma crítica que muitos fazem contra nós católicos, porque nos chamam de idólatras, dizem que nós adoramos imagens, mas não tem nada a ver com isto, porque afinal, meus irmãos, quem que não vive sem imagens? Todos nós precisamos de imagens para viver. Todos nós temos um espelho nas nossas casas para nos contemplarmos, para ver se estamos bem vestidos, bem arrumados. Todos nós temos a televisão em nossas casas, são imagens que aparecem. Todos nós temos álbuns de fotografia em nossas casas, são imagens que aparecem. Todos nós temos. O problema não é ter imagens. O problema está em nós fazermos daquela imagem um ídolo e não um ícone, que são duas expressões ligadas ao sentido da imagem. O ídolo é adoração àquela imagem. O que nós podemos fazer também com alguém famoso, quem nós admiramos muito, chamamos até de ídolos, algum autor de novela, algum jogador de futebol, ou algo do tipo, ou até alguém da família, mas nós podemos fazer desta mesma pessoa um ícone que me leve para Deus, que seja uma janela, um canal que me leve a Deus, que me lembre de Deus. As imagens são extremamente necessárias para nos lembrarmos de Deus, tanto que nós não conseguimos fugir das imagens. Podemos viver isolados numa parede branca, mas as nossas imaginações continuarão aceleradas dentro de nós, em nossos pensamentos. Imaginações são imagens que nos aparecem. Então, muito melhor é nós criarmos um amor a Jesus contemplando uma imagem dele, a sua imagem. Jesus se fez homem, se encarnou para ter uma imagem, ter um rosto, para que nós o contemplássemos e o amássemos assim também. O problema está em nós ficarmos estritamente na imagem. Isso é ídolo, idolatria. Mas se nós conseguimos fazer da imagem um símbolo, ou seja, algo que me une a algo superior que é Deus, ou a algum santo que está na eternidade, que está junto de Deus, que me ajuda a me encontrar com Deus, daí sim eu estou utilizando as minhas imagens de modo correto. Por isso, não hesitemos, meus irmãos e minhas irmãs, em ter a imagem
do Sagrado Coração de Jesus exposta num lugar bem destacado da nossa casa. Podemos ter outras imagens também, mas a do Sagrado Coração de Jesus deve ser destacada. Tanto que nós temos até a entronização da imagem do Sagrado Coração de Jesus. E esta promessa também me fez lembrar de uma passagem bíblica que está no livro de Êxodo, no capítulo 12, no contexto da Páscoa dos judeus, que estavam prestes a atravessarem o Mar Vermelho. Esta passagem, num determinado momento, diz, o próprio Deus que diz, nesta passagem diz, ele fala que naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Farei justiça sobre todos os deuses do Egito. Olha a idolatria. O sangue, porém, nas portas, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá entre vós o flagelo destruidor, quando eu ferir a terra do Egito. Este sangue é o sangue do Cordeiro Pascal. Este sangue é o mesmo sangue que nós contemplamos do coração de Jesus. Atualizando para o cristianismo, para a nossa história de salvação. Por isso, meus irmãos, quando Deus vê exposto nas nossas casas a imagem do coração do seu Filho amado, onde está o sangue do Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo, ali não haverá nenhum exterminador, nenhum espírito de morte, nenhum pecado que poderá impedir de Deus derramar as suas bênçãos sobre os seus filhos. Por isso, meus irmãos, repito, não hesitemos, não tenhamos vergonha de expor a imagem do Sagrado Coração de Jesus em nossas casas. É para o nosso bem, é para a nossa salvação. É bênção sobre bênçãos. Só nos fará bem que nós aprendamos a amar mais a Deus acima de tudo e colocá-lo acima de tudo em nossas casas, em nossa família. Que Deus te abençoe.